Esse ano a disputa tá coisa de louco, meus amigos. Fala galerinha, estamos chegando aqui para mais um vídeo do meu canal e hoje nós iremos falar sobre a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A maioria dos jogos aconteceram no sábado, por conta que no domingo tivemos eleição e ontem a rodada foi fechada com 2 jogos. E se tratando da rodada de ontem, o Botafogo perdeu para o Bragantino dentro de casa por 2-1. Jogo que valia 6 pontos, porque era um confronto direto, os dois times estavam na zona de rebaixamento, o Bragantino venceu e conseguiu sair da zona, e o Botafogo continua na penúltima colocação. A situação do Fogão está bem complicada, mesmo depois da chegada do técnico argentino Ramírez. Ramírez não, é Ramon Dias, perdão. Mas enfim, o que vale destacar é que o técnico argentino terá muito trabalho pela frente. Mas é válido destacar também a arrancada que tem tido o Bragantino, porque o time estava na zona de rebaixamento, acabou de sair. E eu sei que é só o início, mas é um time para se ficar de olho, porque o trabalho é muito promissor. E se tratando de trabalho promissor, que início de trabalho do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, hein? São exatamente 4 jogos do técnico português no comando do time alviverde e 4 vitórias, isso mesmo, 100% de aproveitamento. O time venceu dessa vez por 2-0 o Fluminense, mais uma vez o Rafael Veiga foi decisivo, e o time inclusive passou o próprio Fluminense na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agora ocupa a 5ª colocação e o Fluminense caiu para 8º. Fluminense que na próxima rodada enfrenta o Internacional num confronto direto, e esse mesmo Inter que perdeu no sábado para o Santos por 2-0. Já não é o primeiro tropeço depois que o Abel Braga entrou no comando, e o Inter nessa rodada acabou perdendo a liderança. E pessoal, eu sei que é muito cedo para falar, mas eu fiz um vídeo e falei sobre isso. Quando eu soube da saída do Kudê, né, e que o Abel Braga estaria chegando para assumir o comando do Inter, eu falei que o Inter possivelmente estaria saindo da disputa pelo título. Por quê? Porque eu acredito que o Abel Braga não será capaz de dar continuidade no excelente trabalho que Eduardo Kudê fazia no time do Inter. É cedo? É, mas até então as coisas não têm ido tão bem por lá. E onde as coisas não estavam indo bem, mas agora eu acho que deu uma melhorada, é no Vascão. Vascão que voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro depois de 9 jogos sem vencer. Cano voltou a marcar gol depois de 9 jogos sem marcar. Vasco venceu por 2-0 o Sport fora de casa. E depois dessa vitória o Vasco dá até aquele suspiro que, meu Deus do céu, estava difícil pro Vascão. Agora o time pelo menos deu uma respirada na tabela, né? Saiu da zona de rebaixamento, mas ainda corre muitos riscos. E o próximo desafio do Vascão é contra o São Paulo fora de casa. Esse mesmo São Paulo ontem conseguiu mais uma vitória sofrida, foi salvo pelo Luciano, vitória de 3-2 em cima do Fortaleza. E é válido destacar, o São Paulo tem 3 jogos a menos, então é para se ficar de olho, porque o São Paulo está com 36 pontos, 2 a menos do que o líder Atlético Mineiro, mas ainda tem 3 jogos para jogar. E se tratando de Atlético Mineiro, o time está na liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o Corinthians por 2-1 fora de casa. Uma ótima vitória, o time tem um jogo a menos. E para vocês que odeiam o Sampaoli, assim como os outros técnicos estrangeiros, vocês estão contemplando um ótimo trabalho sendo feito. É claro, tem ali suas derrotas, tem suas má fases, mas gente, isso faz parte. Como eu falei já
em outro vídeo, vocês têm que ter paciência e deixar o técnico trabalhar. E aí está o resultado. Um ótimo trabalho sendo feito e o time está na liderança do campeonato. O Corinthians segue tendo maus resultados. E na próxima rodada o time pega o Grêmio. O Grêmio que venceu por 4-2 na última rodada. A vítima da vez foi o Ceará. E por incrível que pareça, dessa vez o Tricolor Gaúcho estava com o time quase todo completo, né? O Renato Gaúcho, que não gosta, ou sei lá o que ele pensa da cabeça, mas geralmente não costuma colocar todos os seus jogadores, ou seja, força máxima, no Campeonato Brasileiro, tá sempre ali disputando o título, né? Ou no caso, na parte de cima da tabela, mas o que a gente realmente quer ver é o Grêmio disputando o título. A gente gosta de um campeonato onde a disputa pelo título é acirrada. Tudo bem que esse ano tá um negócio de doido, né? Mas a gente quer ver o Grêmio também disputando o título. A gente quer ver o Grêmio dando o máximo no Campeonato Brasileiro. Tivemos também as vitórias de Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense venceu o Goiás por 1-0 e o Bahia venceu por 2-1 o Curitiba. Meus amigos, mas e o Flamengo? O Flamengo empatou com o modesto time do Atlético Goianiense. É o segundo jogo do Rogério Ceni, mas todos estavam esperando uma vitória, porém o time rubro-negro não conseguiu. Por quê? Porque jogou muito mal, foi muito abaixo do esperado. E as coisas não tão boas no clube carioca. Por quê? Porque tem vários desfalques. E eu gostaria de destacar o desfalque do Thiago Maia, que não joga mais nesse ano de 2021. Um jogador importantíssimo que, na minha opinião, é quem dá o equilíbrio para o time. O Flamengo perde mais uma chance de estar ali com 38 pontos, né? Pelo menos estaria empatado com o Atlético Mineiro. E o Rogério Ceni vai ter muito trabalho pela frente. Mas é sempre importante lembrar: paciência, deixa o cara trabalhar. E vamos lá. Falando de Campeonato Brasileiro, disputa pelo título. Então, são hipoteticamente 8 times disputando o título do Campeonato Brasileiro, apesar de que eu acho que alguns times estão ali, mas não são postulantes ao título, né, em relação ao futebol que eles têm praticado e ao elenco que eles possuem. Até o 8º colocado, que é o Fluminense, todo mundo tem chance de estar na disputa pelo título matematicamente. Só que só os primeiros 5 colocados atuais, que são Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, estarão realmente disputando o título. E talvez até menos, porque o Inter, como eu falei, eu acredito que o Abel Braga não irá dar continuidade no excelente trabalho que estava fazendo o Eduardo Cudê. Então pode ser que saia da disputa do título mais pra frente. Mas quem vê assim de fora, não tem visto os jogos, pensa logo assim: meu Deus, o Campeonato Brasileiro é super disputado, tá todo mundo disputando, isso é excelente, o nível de competitividade tá lá em cima, lá no alto. O que não é uma verdade, porque o campeonato só está embolado assim porque os times não têm sido constantes. Os trabalhos têm sido muito inconsistentes. E aí tá da forma que tá, né? Mas eu acho que tem ali os times que irão disputar o título. Os que estão, que eu não citei, né, no caso, é por causa do elenco, é por causa do futebol apresentado. E tem o caso do Grêmio, que é até específico, porque eu acho que o Grêmio ele não disputa o título porque o Renato nunca foca em disputar o Campeonato Brasileiro, né, dando o seu melhor, dando o máximo. E eu acho que o Grêmio não entrará na disputa pelo título justamente por causa disso, porque ele sempre chega na metade do campeonato, ou então um pouquinho mais depois da metade, e aí o time começa a cair porque as outras competições começam
a entrar nas suas fases decisivas e o Grêmio deixa um pouco a desejar no Campeonato Brasileiro. É bom ver o campeonato com uma disputa acirrada pelo título? Mas o que a gente gosta de ver mesmo é o futebol no seu mais alto nível. Então, que torçamos para que o nível das equipes ela possa aumentar. Mas galerinha, e vocês? O que vocês acham desse Campeonato Brasileiro? Quais são os times que vocês acham que estão na disputa pelo título? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, interage comigo aí. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, de compartilhar com seus grupos de amigos por aí para vocês debaterem sobre o assunto. E o mais importante, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, que aqui sempre terá conteúdo sobre o futebol brasileiro. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.